O que é o Pistis Sophia? Vivemos um tempo em que a humanidade começa a fazer perguntas mais profundas. Perguntas que não se contentam mais apenas com respostas prontas. Perguntas que atravessam a superfície da religião, da ciência, da cultura e tocam diretamente o mistério da consciência. Quem somos, realmente? De onde viemos? Por que sofremos? O que é iluminação? E uma das principais indagações em todo o mundo é: o que Jesus realmente ensinava, além daquilo escrito nos textos oficiais? É nesse ponto que surge um dos textos mais fascinantes e transformadores já registrados na história espiritual da humanidade, o Pistis Sophia. Este não é apenas um livro antigo. É um mapa simbólico da consciência humana, um espelho da jornada da alma, uma ponte entre espiritualidade, psicologia profunda, ciência da mente e cosmologia interior. E talvez, mais do que nunca, ele esteja falando diretamente para o nosso tempo. Antes de compreender o conteúdo, é fundamental compreender o nome. Pistis é uma palavra grega que normalmente é traduzida como fé. Mas essa tradução é extremamente limitada. No contexto original, pistis significa confiança viva, alinhamento interior, consciência desperta, coerência entre mente, emoção e ação. Não é uma fé cega. Não é acreditar sem compreender. É um estado de consciência firme, enraizado na verdade interior. Já Sophia significa sabedoria, mas não uma sabedoria intelectual. Sophia é a sabedoria viva, a inteligência da alma, a consciência que reconhece a própria origem. Em muitas tradições antigas, Sophia representa a própria alma humana, a centelha divina que desce à matéria para aprender, experimentar e evoluir. Portanto, Pistis Sophia pode ser compreendido como a consciência desperta da alma, a sabedoria viva em processo de retorno, a jornada da consciência que busca lembrar quem realmente é. Não estamos falando de um personagem externo. Estamos falando de você, de mim, de todo ser humano em processo de despertar. O Pistis Sophia não é um evangelho narrativo como Mateus, Marcos, Lucas ou João. Ele não conta histórias da vida cotidiana de Jesus. Ele não descreve milagres externos. Ele não constrói uma narrativa histórica tradicional. O Pistis Sophia é um diálogo espiritual profundo. Ele apresenta Jesus, após a ressurreição, ensinando seus discípulos durante anos sobre a estrutura da consciência, os níveis da alma, as camadas da realidade, os mecanismos do ego, a libertação interior e o retorno à luz. É um texto simbólico, místico e altamente sofisticado. Não foi escrito para massas. Foi transmitido como ensinamento iniciático somente para quem estivesse preparado para compreender além da literalidade. Por isso, durante séculos, ele permaneceu oculto, fora dos cânones religiosos oficiais. No Pistis Sophia, Jesus não aparece como um salvador externo que resolve tudo por você. Ele aparece como um instrutor da consciência. Um mestre que ensina como a alma se perde, como ela se confunde com ilusões, como o ego sequestra a identidade, como a luz interior pode ser recuperada e como o ser humano pode amadurecer espiritualmente. Não há promessa de salvação automática. Há responsabilidade interior. Há trabalho consciente. A transformação real. Jesus ensina que a libertação não vem de fora. Ela acontece quando a consciência desperta por dentro. Sophia não é apenas uma entidade mística. Ela é um arquétipo. Ela representa a alma humana em sua jornada. Sophia nasce na luz, na unidade, na clareza. Mas sente o impulso de experimentar algo além. Olha para fora da fonte. Confunde aparência com verdade. E acaba descendo para planos mais densos de existência. Ela perde parte da sua luz. Sofre. Sofre bastante. Sente-se abandonada. Esquece quem é. Até que, através do sofrimento, desperta. Clama pela luz. Reconhece seus enganos. Purifica-se com seu livre-arbítrio.
e inicia o caminho de retorno para casa do conhecimento interior. Essa não é uma história mitológica distante. É a narrativa simbólica da psicologia humana. Cada ser humano, ao nascer, esquece sua origem essencial. Se identifica com o corpo, com o nome, com a história, com o ego. Busca fora aquilo que só existe dentro. E, em algum momento, sente um vazio. Esse vazio não é falha. É chamado da consciência. O texto aborda alguns dos temas mais profundos da existência humana: a queda da consciência, a ilusão do ego, o esquecimento da origem, o sofrimento como gatilho de despertar, a purificação interior, a recuperação da luz, o retorno à unidade. Nada disso é apresentado como punição divina. Tudo é apresentado como processo natural de amadurecer da consciência. O erro não é moral. É perceptivo. O sofrimento nasce da ignorância sobre quem realmente somos. Quando observamos o Pistis Sophia à luz da psicologia moderna, percebemos algo impressionante. Sophia se comporta exatamente como a psique humana. Ela projeta desejos. Ela se ilude com falsas promessas. Ela sofre com frustrações. Ela passa por crises existenciais. Ela precisa integrar partes reprimidas. Ela amadurece. Carl Jung chamaria isso de processo de individuação. A jornada de integração da sombra, do ego e do self. O Pistis Sophia descreve esse processo praticamente 2000 anos, em linguagem simbólica. Isso é fantástico! Hoje sabemos que pensamentos moldam circuitos neurais. Emoções reorganizam o sistema nervoso. A atenção modifica padrões cerebrais. Estados internos alteram biologia. O que o Pistis Sophia chama de perda de luz pode ser compreendido como desorganização emocional, fragmentação da atenção, domínio do medo, automação inconsciente. E o que ele chama de recuperação da luz é neuroplasticidade consciente, regulação emocional, presença e coerência interna. A ciência moderna está, lentamente, confirmando aquilo que a espiritualidade profunda sempre ensinou. Na física contemporânea, a realidade não é mais vista apenas como matéria sólida. Ela é entendida como campo de informação, energia e probabilidade. O observador influencia o fenômeno. A consciência participa da realidade. Nada existe isoladamente. O Pistis Sophia já afirmava isso simbolicamente: a consciência molda os mundos. A luz organiza a realidade. O estado interno determina a experiência externa. Não como crença, mas como lei natural. O Pistis Sophia não ensina rituais. Não ensina dogmas. Não ensina dependência. Ele ensina autoconhecimento profundo. Conhecer seus próprios estados. Observar suas ilusões. Integrar emoções. Purificar intenções. Sustentar presença. Desenvolver maturidade espiritual. Não há atalhos. A iluminação não é um prêmio. É uma consequência. A humanidade vive hoje exatamente a crise de Sophia. Um mundo hiperconectado externamente e desconectado internamente. Um excesso de informação e uma escassez de sabedoria. Um avanço tecnológico acelerado e uma maturidade emocional lenta. A mesma pergunta ecoa em milhões de consciências: algo está faltando. E o Pistis Sophia responde: não está faltando algo fora. Está faltando lembrança interior. Este documentário não é sobre religião. Não é sobre crença. Não é sobre dogma. Não é sobre misticismo vazio. É sobre consciência viva. É sobre compreender como a mente funciona. Como o ego opera. Como a alma amadurece. Como a realidade responde à consciência. Por isso, no canal Elevação da Consciência, unimos espiritualidade, neurociência, psicologia, física quântica, cosmologia, história antiga e autoconhecimento. Não para criar uma nova crença, mas para despertar uma percepção e elevar a consciência.
Existe algo profundamente simbólico no fato de que certos conhecimentos permanecem ocultos por séculos e só reaparecem quando a consciência coletiva está pronta para compreendê-los. Não por acaso, não por coincidência, mas por maturidade histórica. Assim como um ser humano só acessa certas memórias internas quando amadurece emocionalmente, a humanidade também atravessa estágios de consciência. O Pistis Sophia surge na história moderna exatamente nesse ponto de transição. Para compreendermos a profundidade desse texto, precisamos primeiro compreender o seu caminho através do tempo. O manuscrito conhecido como Pistis Sophia foi encontrado no século XVIII. Ele fazia parte de um códice antigo, escrito à mão em pergaminho, preservado por séculos em ambientes religiosos do Egito. Esse códice foi adquirido por colecionadores europeus e posteriormente levado para bibliotecas acadêmicas, onde passou a ser estudado por linguistas, historiadores e especialistas em manuscritos antigos. Até então, o conteúdo desse texto era praticamente desconhecido do mundo ocidental moderno. Não existia acesso público. Não existiam traduções amplas. Não existia divulgação. Era um conhecimento adormecido no tempo. O Pistis Sophia foi escrito em língua copta. O copta é a última fase da antiga língua egípcia, adaptada ao alfabeto grego, utilizada principalmente entre os séculos I e V da era cristã. Essa língua era amplamente usada nas comunidades cristãs do Egito primitivo, especialmente em regiões como Alexandria, um dos maiores centros intelectuais da antiguidade. Alexandria reunia filósofos gregos, matemáticos, astrônomos, místicos, médicos, teólogos e escolas espirituais diversas. Era um verdadeiro laboratório da consciência humana. O fato de o Pistis Sophia estar em copta indica que ele circulava em comunidades cristãs profundamente influenciadas pelo pensamento filosófico e místico. Não era um texto popular. Era um texto para buscadores. Embora o manuscrito físico seja posterior, os estudiosos concordam que o conteúdo original do Pistis Sophia foi composto entre os séculos II e III. Ou seja, muito próximo do período em que o cristianismo ainda estava se formando. Nesse momento histórico, não existia uma Bíblia definida, não existia uma teologia unificada, não existia uma igreja centralizada, não existia uma doutrina única. O cristianismo era um mosaico vivo de interpretações espirituais. Cada comunidade compreendia os ensinamentos de Jesus de forma um pouco diferente. Algumas enfatizavam a ética, a caridade e a organização comunitária. Outras enfatizavam a consciência, o despertar interior, o autoconhecimento e a libertação da alma. O Pistis Sophia nasce nesse segundo campo. O termo gnose significa conhecimento interior. Não é conhecimento intelectual. É experiência direta da verdade. As escolas gnósticas cristãs acreditavam que o ser humano carrega uma centelha divina, o sofrimento nasce do esquecimento dessa verdade, a libertação ocorre pelo despertar da consciência, o Cristo representa a consciência iluminada. Jesus não é apresentado como um juiz. Ele é apresentado como um instrutor da consciência. A salvação não é externa. Ela é interna. A luz não vem de fora. Ela desperta por dentro. Essa visão era profundamente diferente da teologia institucional que surgiria séculos depois. Nos primeiros séculos, o cristianismo era um movimento espiritual vivo. As comunidades se reuniam em casas, compartilhavam alimentos, debatiam ideias, meditavam, estudavam textos diversos. Não existia ainda uma hierarquia rígida. Não existia poder político associado à fé. A espiritualidade era vivida, não administrada. Isso permitia uma enorme diversidade de interpretações. O Pistis Sophia nasce nesse ambiente fértil de liberdade espiritual. O Pistis Sophia revela uma face do cristianismo que muitas pessoas nunca conheceram. Um cristianismo místico, interno, consciente, livre de medo, livre de punição e livre de culpa como instrumento de controle. Não se fala de inferno eterno. Não se fala de condenação divina. Não se fala de pecado como crime. Fala-se de ignorância, de esquecimento, de amadurecimento da consciência. Isso muda completamente a compreensão da espiritualidade.
A existência do Pistis Sophia só é possível graças à preservação cuidadosa dos manuscritos. Clima seco do Egito. Ambientes fechados. Práticas monásticas de conservação. Cópias sucessivas feitas por escribas. A ciência moderna utiliza análise de fibras, carbono 14, estudos paleográficos, química dos pigmentos. Tudo isso para datar e autenticar os textos. A história não é apenas espiritual, ela é também material. Especialistas analisam vocabulário, estrutura gramatical, influência de outras línguas, padrões de escrita e terminologia teológica. Esses dados ajudam a reconstruir a época, a região, a escola de pensamento, o público-alvo. A linguagem do Pistis Sophia revela sofisticação filosófica e espiritual. Textos como o Pistis Sophia são janelas para a evolução da mente humana. Eles mostram como as pessoas compreendiam a alma, como interpretavam o universo, como buscavam sentido, como lidavam com sofrimento e transcendência. Estudar esses textos é estudar a própria consciência humana ao longo do tempo. O Pistis Sophia não é um acidente histórico. Ele é uma memória da consciência humana. Uma mensagem que atravessou séculos para reencontrar um mundo pronto para escutá-la. Por que a Igreja não incluiu o Pistis Sophia na Bíblia? Espiritualidade viva e estruturas de poder. Quando falamos sobre textos que ficaram fora da Bíblia, é muito comum surgirem emoções intensas. Algumas pessoas sentem curiosidade. Outras sentem medo. Outras sentem desconfiança. Outras sentem defesa. Por isso, é importante começar com clareza e respeito. Este não é um ataque à religião. Não é uma tentativa de desmerecer a fé de ninguém. Não é uma negação da importância histórica do cristianismo institucional. É apenas um convite à compreensão do contexto humano, social e psicológico no qual decisões foram tomadas. Toda instituição nasce de uma necessidade real. Mas toda instituição também carrega limitações naturais. Compreender isso é maturidade, não crítica. Nos primeiros 3 séculos, o cristianismo não era uma religião organizada como conhecemos hoje. Ele era um movimento espiritual diverso, descentralizado, vivo. Existiam dezenas de comunidades cristãs espalhadas pelo Império Romano, cada uma com suas interpretações, textos, rituais e compreensões. Mas isso começou a mudar quando o cristianismo passou a ser reconhecido oficialmente pelo Império Romano, especialmente a partir do século IV. Quando uma espiritualidade se torna institucional, ela precisa organizar doutrinas, definir regras, estabelecer autoridade, padronizar crenças, manter unidade. Não por maldade, mas por sobrevivência institucional. Quando milhões de pessoas passam a seguir uma mesma fé, surge uma necessidade prática: evitar fragmentação, evitar conflitos internos, evitar interpretações extremas, manter coesão social. Para isso, é necessário definir o que é oficial, o que é heresia, o que pode ser ensinado, o que deve ser evitado. O processo de canonização dos textos bíblicos nasce desse contexto. Não foi uma escolha espiritual pura. Foi uma escolha histórica, política e social. O Império Romano estava em crise. Guerras internas. Instabilidade econômica. Fragmentação cultural. A religião tornou-se uma ferramenta de unificação. Uma doutrina única ajudava a estabilizar um império diverso. Isso exigia simplicidade teológica. Textos muito simbólicos, complexos ou que incentivassem autonomia interior eram difíceis de controlar e padronizar. Simplificação teológica. O Pistis Sophia é um texto sofisticado. Ele exige capacidade simbólica, maturidade psicológica, reflexão profunda, autonomia interior. Ele não funciona bem como manual de massa. Naquela época, a consciência humana era baixa, iria criar mais divergências do que unidade. A instituição precisava de uma teologia acessível, clara, direta e moralizante. Isso não é errado. É funcional. Mas, inevitavelmente, exclui textos mais profundos.
O Pistis Sophia ensina a autonomia espiritual, responsabilidade interior, despertar da consciência, iluminação individual, ausência de intermediários. Ele não coloca sacerdotes como mediadores absolutos. Ele não centraliza poder. Ele empodera o indivíduo. Isso é espiritualmente libertador, mas institucionalmente desafiador. Toda estrutura de poder precisa de hierarquia, autoridade, controle de narrativa e dependência. Um texto que ensina que a luz está dentro de você. A salvação é interior. Ninguém pode caminhar por você. Reduz naturalmente a dependência institucional. Isso não é conspiração. É psicologia social. A psicologia moderna compreende muito bem como grupos organizam poder, como narrativas moldam comportamento, como estruturas preservam estabilidade, como símbolos regulam identidade coletiva. Instituições tendem naturalmente a proteger sua coerência interna. Textos que geram autonomia excessiva podem gerar instabilidade social quando mal compreendidos. Não foi uma decisão maligna. É importante reforçar, não houve uma conspiração maligna global. Houve decisões humanas, feitas dentro de limitações históricas. Pessoas bem-intencionadas tentando organizar um mundo complexo. Talvez o Pistis Sophia não fosse adequado para um mundo ainda emocionalmente maturo. Talvez agora seja. A exclusão do Pistis Sophia não foi um erro absoluto. Foi uma decisão contextual. Hoje, com mais maturidade psicológica, científica e espiritual, podemos revisitar esses textos com consciência, não com medo. E agora, vamos explorar como os discípulos viviam esses estados de consciência e como isso se manifestava na prática. Mas antes, quero pedir a você, de coração, inscreva-se agora no canal Elevação da Consciência, curta, compartilhe e comente. Pois, para você é simples, mas, para nós faz toda a diferença e ajuda muito a espalhar luz e consciência. E é isso que precisamos neste planeta, muita luz e elevação da consciência. Gratidão! Seguimos juntos. Com respeito. Com verdade. Com consciência. Quem eram os discípulos realmente? Quando falamos dos discípulos de Jesus, muitas vezes a imagem que surge é simplificada. Homens simples. Pescadores humildes. Seguidores obedientes. Figuras quase simbólicas. Mas essa imagem não faz justiça à profundidade real desses seres humanos. Os discípulos não eram apenas ouvintes. Eles eram praticantes vivos de estados elevados de consciência. Eles não apenas escutavam ensinamentos. Eles os incorporavam. O Pistis Sophia revela algo muito importante. Jesus não ensinava pessoas passivas. Ele formava consciências maduras. Maria Madalena, uma consciência diferencial. Maria Madalena ocupa um lugar absolutamente singular no Pistis Sophia. Ela não aparece como coadjuvante. Ela aparece como a discípula que mais compreende os ensinamentos espirituais. Ela questiona. Ela interpreta. Ela traduz os símbolos. Ela demonstra profundidade interior. Em muitos diálogos, é Maria quem responde corretamente às perguntas de Jesus antes dos outros discípulos. Isso não é casual. Ela representa uma consciência sensível, intuitiva, integrada. Maria não apenas entende intelectualmente. Ela sente. Ela percebe. Ela vive o ensinamento. Ela demonstra capacidade de silêncio interior, intuição refinada, humildade real, escuta profunda, presença viva. Isso não é comum. Isso é fruto de maturidade interior. É importante compreender que Maria Madalena também simboliza algo maior. Ela representa o princípio do feminino espiritual. Intuição, acolhimento, sensibilidade, percepção sutil, capacidade de integração. Durante séculos, essa dimensão foi abafada por estruturas patriarcais. O Pistis Sophia preserva uma memória onde o feminino ocupa lugar central no despertar da consciência.
Isso não é apenas histórico, é psicológico e espiritual. Uma consciência madura integra razão e sensibilidade. No Pistis Sophia, Maria dialoga diretamente com Jesus sobre temas profundos: a alma, as emanações, a luz, o arrependimento, a ascensão, a purificação. Ela não pede milagres. Ela busca compreensão. Isso mostra um nível raro de consciência. Pedro, transformação interior real. Pedro representa outra dimensão do processo. Ele começa impulsivo, emocional, inseguro. Mas, ao longo da jornada, ele amadurece profundamente. No livro de Atos, vemos Pedro curando um homem aleijado. Esse evento não deve ser compreendido como mágica. Ele ocorre após uma profunda reorganização interior de Pedro. Autoconfiança equilibrada. Presença. Coerência emocional. Alinhamento interno. Quando um ser humano atinge coerência profunda, seu campo influencia outros campos. Hoje sabemos que o cérebro influencia diretamente o sistema imunológico. Emoções modulam inflamação. Expectativas alteram fisiologia. Crença gera efeito placebo mensurável. O chamado efeito placebo não é ilusão. É demonstração do poder da mente sobre o corpo. Em estados elevados de coerência neural, o organismo entra em reorganização profunda. O que chamamos de milagre é muitas vezes apenas biologia em estado máximo de organização. O Pistis Sophia descreve outros discípulos como seres disciplinados interiormente, comprometidos com a purificação, capazes de sustentar a atenção prolongada, emocionalmente responsáveis, eticamente coerentes. Eles não buscavam poder, buscavam alinhamento. Não buscavam espetáculo, buscavam verdade. Entrega não era submissão cega, era confiança consciente, era abandono do ego, era maturidade emocional, era alinhamento interior. Quando um ser humano entra em estado de coerência profunda, o sistema nervoso se regula. O campo emocional se estabiliza. A atenção se amplia. O corpo responde de forma diferente. Isso cria efeitos reais. Não é magia. É neurobiologia elevada. Estados ampliados de consciência. Os discípulos viviam estados que hoje chamamos de fluxo, presença plena, consciência expandida, coerência psicofisiológica, integração psíquica. Eles não estavam em transe. Estavam lúcidos. Os discípulos não eram personagens religiosos. Eram consciências em transformação. Eles provaram que os ensinamentos de Jesus funcionam quando vividos. O ensinamento central de Jesus no Pistis Sophia. Existe um ponto em que toda busca espiritual precisa amadurecer. Um ponto em que o ser humano deixa de procurar respostas fora e começa a olhar diretamente para a própria consciência. O Pistis Sophia não oferece crenças. Ele oferece um mapa interno. Jesus não apresenta doutrinas. Ele revela processos. Processos da mente. Processos da alma. Processos da consciência. E tudo se organiza em um movimento muito claro: queda, esquecimento, despertar, purificação, integração, retorno consciente. Esse não é um caminho religioso. É um caminho humano. No Pistis Sophia, a queda de Sofia não acontece por maldade. Ela acontece por identificação. Sofia olha para fora da fonte. Confunde brilho com luz. Acredita que algo externo pode completá-la. Esse movimento simbólico representa exatamente o nascimento do ego. O ego surge quando a consciência começa a se identificar com formas, com o corpo, com a imagem, com o nome, com a história, com o controle, com o desejo. Nada disso é errado. Mas quando a consciência esquece sua origem, o sofrimento nasce. O ego tenta preencher um vazio que ele mesmo criou. Busca segurança, busca reconhecimento, busca poder, busca prazer e busca controle. Mas nada disso gera paz duradoura.
O Pistis Sophia descreve que, ao se identificar com planos inferiores, Sofia perde sua luz. Em linguagem moderna, a atenção se fragmenta. A emoção se desorganiza. O sistema nervoso entra em alerta constante. O corpo perde coerência. O sofrimento não é castigo. É sinal de desalinhamento. Conexão com neurociência. Hoje sabemos que a mente em estado de ameaça ativa constantemente o sistema de estresse. O cortisol elevado prejudica a imunidade. A ansiedade fragmenta a atenção. O ego hiperativo gera desgaste energético. Quando a consciência se identifica apenas com o ego, o organismo entra em modo de sobrevivência. Isso é exatamente o que o Pistis Sophia descreve simbolicamente como perda de luz. Metanoia, arrependimento como mudança de consciência. No Pistis Sophia, Sofia começa a se arrepender. Mas arrependimento aqui não é culpa. A palavra original, metanoia, significa mudança de mente, mudança de percepção, realinhamento da consciência. Sofia reconhece que foi enganada por ilusões internas. Ela não se pune. Ela se corrige. Isso é maturidade. Jesus ensina que o verdadeiro arrependimento não é emocional. É vibracional. Quando a consciência muda, a realidade muda. A metanoia envolve abandono de padrões automáticos, revisão de crenças inconscientes, responsabilidade emocional e presença. Na prática, isso significa parar de reagir automaticamente, assumir responsabilidade pela própria energia, escolher estados internos mais conscientes. Hoje a neurociência demonstra que o cérebro é plástico. Pensamentos repetidos criam circuitos. Emoções sustentadas moldam hábitos. Atenção reorganiza o cérebro. Quando uma pessoa muda seu padrão de consciência, literalmente reprograma seu sistema nervoso. Isso é metanoia biológica. O Pistis Sophia descreve esse processo em linguagem simbólica há séculos. A ascensão da alma por integração e retorno à luz. Sofia não retorna à luz de forma mágica. Ela sobe por camadas. Cada camada exige integração emocional, abandono de ilusões, amadurecimento, disciplina interior. Ela precisa recuperar a luz que perdeu. Isso simboliza recuperar energia psíquica, integrar partes reprimidas, curar feridas emocionais, estabilizar a atenção e alinhar intenção e ação. Esse é o verdadeiro processo de iluminação. Não é escapar da humanidade. É integrá-la. Integração da sombra. Jesus não ensina a negar partes internas. Ele ensina a purificar, compreender e integrar. Aquilo que é reprimido retorna em forma de sofrimento. Aquilo que é compreendido se transforma em força. Coerência cardíaca e estados de fluxo. Quando mente, emoção e corpo entram em coerência, o coração regula o sistema nervoso. A percepção se amplia. A criatividade emerge. A presença se estabiliza. Esse é o estado que hoje chamamos de fluxo. O Pistis Sophia descreve isso como luz restaurada. Retorno consciente. O retorno de Sofia não é retorno à inocência. É retorno com sabedoria. Ela não esquece o que viveu. Ela integra. Esse é o verdadeiro objetivo da consciência humana. Não fugir do mundo. Não negar a matéria. Mas viver com consciência dentro dela. Jesus não ensinava a salvação mágica. Ele ensinava a maturidade da consciência. A queda não é erro. É aprendizado. O ego não é inimigo. É ferramenta. O sofrimento não é punição. É sinal. A luz não vem de fora. Ela desperta dentro. Técnicas vs estados de consciência. Quando a espiritualidade deixa de ser performance e se torna a vida. Vivemos uma era fascinante. Nunca houve tantas técnicas espirituais disponíveis ao mesmo tempo. Respirações, meditações, visualizações, mantras, frequências,
protocolos energéticos, métodos de ativação, cursos, fórmulas, atalhos. A humanidade nunca teve tanto acesso a essas ferramentas. E, ao mesmo tempo, nunca houve tanta ansiedade, confusão, dependência emocional e vazio existencial. Isso não significa que as técnicas sejam ruins. Significa que às vezes confunde ferramenta com transformação. Uma técnica pode regular o corpo, pode acalmar a mente, pode organizar a atenção, mas ela não transforma automaticamente o caráter, a ética, a maturidade emocional e o nível de consciência. Uma pessoa pode meditar 1 hora por dia e continuar reagindo com raiva. Pode respirar corretamente e continuar vivendo na mentira. Pode repetir mantras e continuar manipulando e enganando a si mesma. Jesus jamais ensinou performance espiritual. Ele ensinou transformação interior. Por isso, sua abordagem nunca foi técnica. Foi existencial. Jesus não ensinava método, ele ensinava estado. Nos evangelhos e nos textos gnósticos, Jesus não ensina quantas vezes respirar, como sentar, que mantra repetir, que energia ativar. Ele ensina presença, vigilância, domínio de si, verdade interior, amor consciente. Ele forma a consciência, não operadores de técnica. O modo da presença segundo Jesus. Jesus dizia, vigiai. Essa palavra não significa medo. Significa atenção consciente. Presença é estar inteiro no agora. Não é apenas estar fisicamente presente. É estar emocionalmente disponível, mentalmente atento, interiormente desperto. Presença significa perceber seus pensamentos sem ser dominado por eles, sentir emoções sem ser sequestrado por elas, agir com intenção, não por impulso. Isso muda o funcionamento do cérebro, do sistema nervoso e do campo emocional. Presença gera coerência. Neurociência da presença. Estados de presença ativam regulação do córtex pré-frontal, equilíbrio do sistema nervoso autônomo, redução de impulsividade, melhora da clareza cognitiva. A presença reorganiza o organismo. Domínio emocional, não reprimir, mas governar. Jesus não ensinava a reprimir emoções. Ele ensinava a governar a si mesmo. Bem-aventurados os mansos não significa passividade. Significa força sob controle. Domínio emocional é sentir sem explodir, expressar sem ferir, escutar sem reagir e responder com consciência. Isso é maturidade. Quando o emocional se organiza, a energia se organiza. Coerência cardíaca. Quando emoções entram em equilíbrio, o coração regula o cérebro. O corpo entra em harmonia. A percepção se amplia. Estados elevados de coerência geram clareza, intuição e estabilidade. Vigilância interior, a arte de observar o ego. Jesus dizia, conhece-te. Vigilância é observar quando o ego quer controlar, quando o medo tenta dominar, quando o orgulho quer aparecer, quando o desejo quer comandar. Não para julgar, para iluminar. Aquilo que é visto perde poder automático. Coerência ética, espiritualidade que se encarna. Jesus ensinava coerência entre pensar, sentir, falar e agir. Não existe espiritualidade sem ética. A consciência se eleva quando há alinhamento. Técnicas são ferramentas, não caminho. Uma técnica pode ajudar, mas ela não substitui a responsabilidade interior, o autoconhecimento, a presença diária, o domínio emocional e a coerência ética. A técnica serve à consciência, não o contrário. Lembre-se, respirar certo, sem viver certo, não ilumina ninguém. A verdadeira espiritualidade não acontece no tapete de meditação. Ela acontece no trânsito, nas relações, nas escolhas, nas reações, no silêncio interno.
O que isso significa para nós hoje? O despertar não é um evento, é um estado vivo. Tudo o que exploramos até aqui não pertence apenas ao passado. O Pistis Sophia não é um livro antigo congelado no tempo. Ele é um espelho vivo da condição humana atual. A mesma jornada de Sophia acontece hoje em bilhões de consciências. A mesma busca, a mesma confusão, a mesma queda na ilusão, o mesmo chamado interior para despertar. A diferença é que agora a humanidade inteira começa a sentir esse chamado ao mesmo tempo. O despertar planetário como processo natural. Não estamos vivendo apenas uma crise social, econômica ou tecnológica. Estamos vivendo uma crise de consciência. Uma humanidade que avançou tecnologicamente mais rápido do que amadureceu emocionalmente. Isso gera ansiedade coletiva, polarização, desconexão, busca de sentido, vazio existencial. Mas crise não é colapso. Crise é a ruptura de padrões antigos que já não servem mais. Toda grande evolução nasce de um período de instabilidade. Assim como o indivíduo desperta após uma crise pessoal, a humanidade desperta após crises coletivas. A humanidade vive a mesma jornada de Sophia. A humanidade, como organismo coletivo, também caiu na ilusão. Ilusão de separação. Ilusão de controle absoluto. Ilusão de que somos apenas matéria. Ilusão de que crescimento é apenas consumo. Isso gerou desequilíbrio. Agora, o mesmo movimento acontece: questionamento, despertar, busca interior, revisão de valores, retorno ao essencial. Não é moda espiritual. É maturação da consciência coletiva. Crise igual despertar. Quando os sistemas entram em colapso, a consciência se expande. O desconforto força perguntas profundas. Nada desperta mais do que perceber que o velho modelo não funciona mais. A nova espiritualidade não é fuga da realidade. É presença na realidade. O retorno ao interior não significa isolamento. Significa coerência interna. Significa escutar o corpo. Regular emoções. Observar pensamentos. Viver com intenção. Hoje a ciência confirma 3 pilares fundamentais. A mente molda a realidade. A emoção molda a biologia. A consciência organiza sistemas. Neurociência mostra neuroplasticidade. Psicologia mostra integração emocional. Física mostra interdependência. Não é mais espiritualidade, é ciência aplicada à consciência. O verdadeiro convite. Não buscar fora. Lembrar dentro. Você não precisa se tornar alguém diferente. Você precisa se lembrar de quem já é. A iluminação não é um evento futuro. É um estado presente. Com o livre-arbítrio, você pode alcançar níveis hoje inimagináveis. Mas isso não acontece por teoria. Acontece por prática diária. Assim como um atleta treina o corpo, a consciência é treinada através da presença, clareza, coerência e amor. Elevação da consciência é prática viva. O despertar não pertence a poucos. Pertence a todos que escolhem viver com consciência. A jornada de Sophia é a nossa jornada. E ela está acontecendo agora. E, se algo despertou dentro do seu coração, se sentiu clareza, paz ou inspiração para uma renovação, inscreva-se no canal Elevação da Consciência. Deixe seu comentário dizendo que tipo de vídeo você gostaria de ver. Se está gostando do canal. Se já praticou alguma técnica que ensinamos. E se percebe mudanças na sua percepção, intuição ou sincronicidades no dia a dia. Aqui, ciência e espiritualidade caminham juntas. Gratidão imensa por chegar até aqui. Nada é por acaso. Nós somos uma única família universal. Até a próxima!